Boa noite, pessoal, tudo bem? Bem-vindo à minha segunda live, que vai acontecer todos os dias de segunda a sexta até o dia 10 de setembro. Serão mais 9 dias de live, sempre às 21 horas, no horário de Brasília, através do YouTube, Facebook e Instagram. Essas lives, infelizmente, não ficarão gravadas, então aproveita e já deixa no lembrete. Talvez depois eu vou estar disponibilizando alguns conteúdos pelas minhas redes sociais, mas eu ainda não tenho certeza. Então aproveita ao máximo e fica comigo até o final, que vai ter muito conteúdo que vai te ajudar na gestão da sua sorveteria. Nessas lives eu vou falar sobre diversos temas ligados ao negócio de sorvetes. Quais são as barreiras, quais são as oportunidades e como crescer nesse mercado. Mas antes de começar, chame os seus colegas sorveteiros também para assistirem essa live, apertando o botão compartilhar e mande para o seu grupo de sorveteiros. E se eles não quiserem perder nenhum comunicado, clique também na link da bio do meu Instagram e entre na minha comunidade Sorveteiro Empreendedor, que eu também estarei postando as novidades, ou se inscreva no meu canal Renato Niwa, Sorveteiro Empreendedor. Bom, como tem muita gente ainda que não me conhece, eu vou me apresentar rapidamente. O meu nome é Renato Nio e eu trabalho no ramo de sorvetes há 4 anos. Depois que eu resolvi mudar de profissão, eu sou formado em administração de empresas, com pós-graduação e MBA em finanças, e eu tenho diversos certificados na área de gelatos. Eu já fui CLT durante 20 anos, trabalhando para grandes bancos. Hoje eu sou empreendedor nessa área de gastronomia, que eu gosto muito. Eu vou falar sobre diversos temas durante esses 9 dias, que com certeza vão te ajudar muito no trabalho de vocês. Na live do dia 30 de agosto, falamos sobre os impactos da procrastinação em nosso negócio. O tema da live de hoje vai ser uma visão geral do mercado de sorvetes. Todos nós que participamos desse mundo dos sorvetes sabemos que o mercado vem crescendo nos últimos anos. No Brasil, são mais de 10 mil empresas ligadas ao setor de sorvetes e gelatos, com um faturamento acima de 13 bilhões de reais por ano, segundo os dados da ABIS, que é a Associação Brasileira da Indústria de Sorvetes. O que isso quer dizer? Quer dizer que o mercado brasileiro ainda é considerado pequeno em relação aos maiores consumidores do mundo. Isso é uma ótima notícia, porque indica que temos muito potencial para crescer, pois não estamos nem entre os maiores países que consomem sorvete. Para você ter um parâmetro e para o seu conhecimento, eu vou falar quais são os 10 países. Vocês vão ficar surpresos. Em primeiro lugar está a Nova Zelândia. Em segundo, os Estados Unidos. Em terceiro, a Austrália. A quarta, a Finlândia. Quinto, a Suécia. Sexto, Canadá. O sétimo, a Dinamarca. O oitavo, a Irlanda. A nona, a Itália. E a décima, a Grã-Bretanha. Vocês notaram alguma coisa em comum nesses países? Perceberam que a maioria dos países estão localizados na Europa e possuem um clima mais frio que o nosso? Com exceção da Nova Zelândia, que eu já vou falar dela, isso se deve à nossa cultura, além do nosso padrão socioeconômico. O sorvete ainda é considerado uma sobremesa cara para o bolso do brasileiro. Agora, por que a Nova Zelândia é o maior consumidor do mundo? Uma das explicações é que o país é conhecido pela excelência de padrão na área de laticínios. Os fabricantes de produtos lácteos da Nova Zelândia possuem padrões rígidos de higiene e qualidade, e além de se aperfeiçoarem constantemente ano após ano. Os fabricantes de sorvetes da Nova Zelândia eles são altamente inovadores, por terem uma competição interna muito grande dentro desse mercado. Essa competição acirrada levou à criação de novos sabores, como o Hockey Pock, o segundo sabor mais consumido depois da baunilha. Para quem não conhece esse sabor, ele é tipo um sabor de sorvete de baunilha com pequenos pedaços de caramelo de favo de mel. Eu acho que é muito bom. Então eu vou te mostrar o resultado de alguns dados no mercado de sorvetes no mundo.
O mercado de sorvetes ele foi avaliado em 62,4 bilhões de dólares em 2020 e tem uma projeção de crescimento de 2,87% ao ano durante o período de 2021 a 2026. A indústria de sorvete ela sofreu bastante durante a pandemia, devido a interrupções na cadeia de suprimentos que impactaram as vendas de sorvetes no mundo todo. E também as rígidas regras de distanciamento social e o fechamento das fronteiras de diversos países. Além disso, muitas pessoas preferiram evitar consumir o sorvete porque achavam que eles poderiam torná-las predispostos à transmissão da Covid-19. E por causa disso, aumentaram as preocupações com a saúde em relação ao consumo do sorvete. Os consumidores agora estão preferindo produtos de sorvetes que sejam livres de organismos geneticamente modificados, que são aqueles organismos manipulados geneticamente, que não contêm hormônios, sem aditivos e conservantes, sem laticínios, com baixo teor calórico e baixo teor de gordura. Existe um aumento na demanda pelos sorvetes premium, que está impulsionando o crescimento do mercado. Os sorvetes premium se tornaram um produto popular entre os consumidores, preocupados principalmente com a saúde, devido à presença de ingredientes de alta qualidade e uma quantidade menor de ar em comparação com os sorvetes tradicionais. Você já deve ter percebido o aumento da variedade de marcas, desde marcas populares a marcas premium, nos freezers das grandes redes de supermercado. Essa tendência já chegou no Brasil, ainda bem, porque todos nós saímos ganhando, tanto consumidores como os produtores de sorvetes. O mercado brasileiro ele está se aprimorando devido ao aumento da concorrência entre as grandes indústrias e a participação dos pequenos fabricantes de sorvete. O mercado de sorvetes ele vem crescendo regionalmente. Para obter uma vantagem competitiva e atender a crescente demanda por sorvetes com preços econômicos, os participantes de cada país estão se diferenciando as suas ofertas em termos de sabor, ingredientes, tamanho, designer da embalagem e iniciativas de marketing. Por exemplo, em 2018, havia cerca de 8.000 empresas atuando na indústria de sorvetes no Brasil, dos quais 7.200 eram micro e pequenas empresas. As pequenas empresas têm uma presença significativa no mercado de sorvetes, principalmente nos mercados de picolé, pois apresentam ofertas que atendem às necessidades dos clientes locais. Devido a um mercado tão competitivo, as pequenas e microempresas estão adotando diversos movimentos estratégicos com o objetivo de ampliar a sua presença. Por exemplo, no estado do Paraná, temos 715 empresas que trabalham diretamente com o setor de sorvete. Nesta lista estão incluídas fabricantes que produzem gelados comestíveis, picolés, fabricação e produção de sorvetes. A cidade com mais empresas de sorvetes no Paraná é a cidade de Curitiba, com 62 empresas. O estado de Minas Gerais ele é o líder, com 1.077 empresas, seguidas por São Paulo, com 980. Esse mercado é muito grande, com diversos tipos de sorvetes, como os de massa, soft, picolés, sacolés ou geladinhos, as sobremesas, como os semifredos e as tortas geladas. Os mais tradicionais em nosso mercado são os sorvetes de massa, os picolés e os softs. Você já deve ter percebido que os clientes eles estão reivindicando cada vez mais o mercado, que está segmentando os produtos com baixo teor calórico, zero lactose e baixo teor de gordura, porque hoje em dia as pessoas estão mais conscientes com a sua saúde. Consequentemente, esses três produtos, o sem lactose, baixo teor calórico e baixo teor de gordura, irão crescer nos próximos anos. Você já trabalha com essas três categorias de sorvetes? Escreve aqui no chat. Então, de alguns anos para cá,
o crescimento do mercado de sorvetes foi atribuído ao aumento da renda da população, juntamente com a mudança nas preferências do gosto do consumidor em relação aos sorvetes com as outras sobremesas. O crescimento do mercado ele é derivado da crescente demanda por produtos de confeitaria e dos doces congelados. Você sabia que os hipermercados, atacadistas, supermercados e lojas de conveniência são as principais redes de comercialização de sorvetes? Com o surgimento dos novos varejistas e o desenvolvimento de novos canais de distribuição, esses grandes varejistas eles estão contribuindo para o aumento da receita do mercado, devido ao fator de conveniência que chegou forte devido à pandemia. As indústrias elas estão passando por grandes transformações, com fusões e aquisições e lançamento de produtos inovadores para impulsionar o desempenho dessas empresas. Por exemplo, várias fábricas estão produzindo sorvetes sem lactose para atender a demanda de consumidores intolerantes à lactose. A disponibilidade dos sorvetes sem lactose provavelmente aumentará o crescimento do mercado de sorvetes. O mercado de sorvetes no Brasil ele é segmentado de acordo com o tipo e o formato do produto. O tipo de produto ele abrange diversos outros produtos que focam no artesanal e industrial principalmente. O mercado ele pode ser classificado como os vendidos em potes, palitos, sundae e diversas novidades congeladas como semifredos. O segmento artesanal é o segmento mais consumido e de crescimento mais rápido dentro desse mercado. Com o surgimento de novos empreendedores que buscam o mercado de gelato para ter uma segunda fonte de renda ou mesmo para atuar como empresários do ramo. No Brasil, somente 2 multinacionais dominam a categoria de sorvetes de impulso e o takeaway. Os sorvetes softs, eles contribuíram com uma participação de aproximadamente 8 a 10% na produção total do mercado. Espera-se um crescimento constante do consumo de sorvetes no Brasil e que tenha impacto positivo no crescimento da receita nos próximos anos. O mercado de sorvetes no Brasil, ele tem a presença de inúmeras empresas de grande e pequeno porte. O cenário do mercado de sorvetes no país é altamente competitivo, com fornecedores competindo por distribuição, preços e inovação de produtos. A indústria ela é composta por poucas indústrias, que já estão estabelecidas há anos no país. Com os anos, surgiram diversas marcas premium no Brasil, atuando em todos os segmentos do sorvete, sendo do palito, das massas e dos gelatos. Apenas uma empresa detém a maior participação no mercado. Isso é atribuído a forte canal de distribuição e posicionamento da marca. Ela possui a marca líder e também é uma das principais contribuintes para a receita dessa empresa, que trabalha com diversos outros produtos. Como parte das iniciativas estratégicas, essa empresa já lançou sorvetes a granel, inovando mais uma vez nesse mercado, para atender à crescente demanda dos consumidores. Apesar do crescimento da produção, impulsionado pelo aumento do consumo interno, temos os problemas culturais que impedem a expansão do mercado. O que você acha que pode ser? Se você pensou que o sorvete continua sendo um produto consumido mais no calor, você acertou. Por isso, quando as temperaturas caem, o consumo de sorvetes tende a cair em torno de até 40%, dependendo da região. E esse número cai mais ainda quando chove. Por esse motivo, estamos lançando uma nova tendência para enfrentar essa sazonalidade, que são os sorvetes premium. Já existem diversos produtores de sorvetes artesanais, sendo 90% de pequenas sorveterias e gelaterias. E esse setor começa a crescer no mercado, principalmente com os picolés, aqueles tipo Magnum, e a introdução do mercado de gelato. O surgimento do mercado de gelato, por exemplo, é uma das inovações no Brasil, já estando presente em todos os estados brasileiros. O mercado de sorvetes premium O mercado de sorvetes premium e dos picolés, eles estão tentando superar essa sazonalidade, introduzindo sabores mais cremosos e com receitas especiais,
que se observam como os preferidos aos sabores de frutas em época de frio. Um outro problema cultural é que o sorvete está ainda muito relacionado a um produto destinado a amenizar a sensação de calor e não é considerado um alimento. Pensando nisso, uma tendência que surgiu alguns anos atrás e que todos devem lembrar foram as palhetas. Surgiram diversas redes de sorvetes vendendo palhetas, optando por criar sabores que remetem mais à sobremesa para estimular o consumo. Surgiram diversos sabores de palhetas, misturando diversos sabores inusitados do que os picolés tradicionais. Por que eu estou dizendo tudo isso? É para mostrar que o que eu quero dizer é que o mercado de sorvetes no Brasil tem muito potencial para crescer. Você sabe que em nosso país existe uma imensa costa litorânea. Muitos dos estados brasileiros possuem temperaturas elevadas. Mesmo nos estados do sul, ocorre calor na maior parte do ano. A região Nordeste, apesar de ser uma região litorânea e quente, só tem 19% do consumo de sorvetes, segundo os dados da ABIS, e o Centro-Oeste somente 9%. O Brasil tem muito potencial para crescer e muita área inexplorada. Eu vou te mostrar agora indícios que o mercado está crescendo. Você já sabe que o mercado, ele é consumido, você já sabe que o sorvete, ele é consumido em diversos locais, como nos restaurantes. Muitos restaurantes eles estão adotando sorvetes em seu cardápio, como o brownie, o petit gâteau, que acompanham uma bola de sorvete. As lanchonetes que têm os sundaes, bananas splits, milkshake em seus cardápios. E os supermercados que possuem uma área apenas para o sorvete espalhados em diversos freezers. Hoje, diversos empreendedores buscam conhecer mais sobre esse mercado para abrir uma sorveteria ou até uma franquia de sorvete. Então, das 50 maiores franquias do Brasil, somente 4 trabalham com sorvete em seus cardápios. Hoje, o empreendedor tem a opção de fabricar o seu próprio sorvete. Já existem máquinas para pequenas produções. O mercado não é mais refém das poucas marcas como era antigamente. O consumidor também contribui para o crescimento do mercado, exigindo mais qualidade e variedade, não só importando mais com os tipos de marcas A ou B. Muitos pequenos empreendedores vendem sorvetes caseiros como forma de incrementar a renda. Já existem também os mercados das tortas geladas ou semifrios, muito comum nos países europeus e que estão sendo comercializados nas pequenas gelaterias. Ano a ano, os grandes fabricantes lançam novidades no mercado de sorvetes, mostrando as próximas tendências do ramo. Houve também um aumento de pontos de venda nos pequenos estabelecimentos, como padarias, mercearias e empórios que possuem um freezer de sorvete. Já é bastante comum também encontrar freezers em farmácias e postos de gasolina. O sorvete também está aparecendo em eventos como casamentos, festa de aniversário, buffets, formaturas e feiras gastronômicas. Também temos as sorveterias vendendo por delivery, trabalhando com embalagens próprias para sorvete, com uma ótima vedação, podendo durar até 40 minutos fora do freezer. Você notou que o sorvete é comercializado em vários lugares fora de uma sorveteria tradicional? O sorvete está presente em todo lugar. Por quê? Porque a demanda pelo sorvete está aumentando. Simples assim. Olhando todo esse cenário que eu te apresentei, esses dados que eu trouxe aqui para vocês, vocês estão no mercado em crescimento e com um produto altamente lucrativo. O que falta para aumentar o faturamento? Bom, esse assunto é para uma outra live que tem muito conteúdo para isso. Por esse e outros motivos, eu te falo, será que o mercado está saturado? Eu acho que não. O sorvete tem uma ótima margem, prazo de validade e fácil atendimento. Esses 3 itens você não encontra, por exemplo, em uma hamburgueria, onde você precisa comprar quase todos os produtos prontos, ter alguém que faça e com prazo de validade menor e ainda com risco de o cliente reclamar que a carne está mal passada. Por isso que eu digo,
Investir em sorvete é a melhor escolha que eu fiz em minha vida. Se tiver aspirantes a abrir uma sorveteria aqui na live, o sorvete é uma sobremesa feita com a combinação de leite, creme de leite e aromas artificiais ou naturais. É uma fonte rica em carboidrato, cálcio, vitaminas. Existem inúmeros sabores disponíveis no mercado, entre os quais os mais populares são morango, chocolate e a baunilha. O sorvete é uma das sobremesas mais antigas do mundo. Desde então, com a evolução nos processos de logísticas e produção, permitiram aos fabricantes oferecer sorvete em quase todos os restaurantes, supermercados, lojas de conveniência, bistrôs, padarias, empórios. Então, preste atenção agora. Se você ficar só na produção e não está por dentro das novidades, anota aí que é importante e pode ser a chave para o crescimento da sua sorveteria. Esse processo de logística e produção se modernizou e as micro e pequenas sorveterias já podem ter pontos de vendas nesses estabelecimentos. Já existe serviço de assinatura de gelato fresco entregue aos clientes mensalmente em alguns condomínios aqui de Curitiba, com a criação dos supermercados que ficam dentro dos condomínios. E também a criação de grupos de aplicativos e mensagens. O mercado também está se adequando com a criação de uma legislação específica para produtos lácteos, onde o sorvete está inserido. Além disso, vários órgãos governamentais em todo o mundo estão emitindo novos regulamentos relativos à rotulagem e aos ingredientes. Você pode aprender sobre receitas e produção de gelatos na internet. É muito importante acompanharmos o que os concorrentes estão criando para estarmos atualizados com o que vem ocorrendo no mercado. Eu li recentemente que uma grande marca de sorvetes lançou uma embalagem multipack sem aquele invólucro, que usa 35% menos plástico em comparação com a embalagem original. Essa nova caixa, além de ser reciclada, tem compartimentos embutidos, permitindo que os picolés individuais sejam embalados sem a embalagem de plástico. A embalagem também mantém o sabor e a qualidade do sorvete. O mercado é tão dinâmico que se reinventa a toda hora. Além dos sabores tradicionais, como morango, baunilha e chocolate, são criados diversos novos sabores em todo o mundo. Por exemplo, é possível combinar doces tradicionais e regionais com sorvetes, ou criar sabor dos doces tradicionais em sorvete. Você sabe que sabores como Romeu e Julieta, Brigadeiro, Panetone, eles já são possíveis de ser transformados em sorvetes. Eu já vi sorvete até de wasabi, que é aquela pastinha verde que comemos junto com sushi, e até sorvete de lavanda em sorveterias do mundo. Oferecer produtos que a concorrência não tem nunca sai de moda. Por isso, foque em lançar novos sabores. Pesquise os lançamentos desses sabores. Lembra daquele sabor que é sucesso de vendas na Nova Zelândia? Pode pensar em algo parecido. Hoje, com o aumento do desemprego, muitas famílias estão recorrendo ao mundo do sorvete para poderem sobreviver. É possível fazer sorvete caseiro utilizando apenas uma batedeira. Com muita criatividade, utilizando os ingredientes corretos, a textura e o sabor ficam tão bons quanto o sorvete profissional. O mercado ele demonstra que existe procura pelos mais diversos produtos segmentados do sorvete. Não falta público-alvo para explorarmos o potencial desse mercado. Com tudo que foi falado até agora, você percebe que a indústria consegue se adaptar rapidamente aos diferentes tipos de clientes. Por exemplo, temos grandes produtoras que, durante a baixa estação, trabalham com pouca diversificação, investindo menos e tentando aumentar o valor do seu produto, enquanto que na alta temporada aumenta a diversificação devido à procura e consegue chegar a um ponto de equilíbrio entre a oferta e a demanda. Para essas duas estações, o sorveteiro consegue ajustar o custo de produção de acordo com a demanda e o tipo de cliente que ele quer atingir. Existem muitos desafios no setor de sorvete, afinal, esse trabalho requer dos sorveteiros empreendedores
muita disposição em se atualizar constantemente neste negócio através de investimentos em máquinas e em qualificação profissional. A cultura brasileira ela está mudando aos poucos sobre o consumo de sorvete nas épocas frias e chuvosas. Está havendo um aumento de gelaterias e lojas de açaí, mostrando que os empresários estão investindo nesse mercado. Um outro ponto positivo é que todo esse investimento em qualificação e diversificação de sorvete fez com que se passasse de uma simples sobremesa para um produto saudável, que faz bem para a saúde e por ser menos doce e ter menos gordura, contribuindo para ser consumido durante todo o ano. Por todos esses motivos, aos que já empreendem e aos que querem conhecer mais sobre esse mundo, eu digo que precisamos nos atualizar, conhecer sobre os concorrentes, diversificar o produto, nos aprofundarmos com cursos e mentorias, fazer pesquisa no mercado, estudar estratégias, desenvolver a criatividade para fabricar modelos inovadores nesse mercado do sorvete. Por que as grandes indústrias são sempre bem-sucedidas? Porque elas são a tendência do mercado, porque fazem pesquisa, investem em marketing, estudam novos sabores, qualificam os profissionais, investem em centro de distribuição, logística, parceiros de negócio. Então, façamos como eles também, mas tudo na devida proporção. Se você é fabricante de sorvete, pesquise o que eles estão fazendo e faça melhor. Afinal, o seu produto é artesanal e os deles industrial. Distribua para os seus clientes, eles são os melhores juízes que existem. Vão ajudar a você a chegar a um sabor ideal. O cliente, na maioria das vezes, sempre tem razão. Existem oportunidades para todos nesse mercado. Lembre-se do início, você se lembra do início da nossa conversa? O Brasil não faz parte dos maiores consumidores de sorvete. É um país abençoado pela diversificação das frutas, sendo que a maioria delas temos frutas frescas o ano todo. Um amplo território a ser consumido. Cidades com poucas sorveterias, mercado consumidor em ascensão. Devemos trabalhar para que o sorvete seja visto como alimento e não apenas como sobremesa. Você sabia que em alguns locais o sorvete é recomendado pelos dentistas? Para aquele paciente que já fez alguma cirurgia e não pode mastigar os alimentos, ele é recomendado o consumo do sorvete, por exemplo, por ser gelado e ter uma grande quantidade de proteína em sua elaboração. Você sabia disso? É importante, nesse caso, pedir um auxílio de um profissional da área de saúde para te dar um auxílio. Pessoal, falei bastante. Estou cansado. Tô quase sem voz. Eu queria dizer que esse foi o tema da nossa live de hoje. Eu quero dizer uma coisa para vocês. O mercado de sorvete está em expansão. Tivemos a interrupção por causa da pandemia, mas com o aumento da vacinação e a liberação do comércio pelos governos estaduais, a situação vai se normalizando aos poucos. Então, para o próximo verão, as perspectivas são muito favoráveis para o nosso ramo. Vamos aproveitar para faturar bastante na alta temporada. Então, essa live de hoje foi para mostrar alguns números e expectativas para os próximos anos. Para amanhã, teremos mais uma live com um tema que vai te ajudar a faturar nesse mercado. Amanhã, nos vemos novamente às 21 horas. Mas lembrando para você, clicar na link da bio do meu Instagram, Renato Niwa, e entre na minha comunidade Sorveteiro Empreendedor, que eu estarei postando as novidades, e também se inscreva no meu canal, Renato Niwa, Sorveteiro Empreendedor. Pessoal, muito obrigado e uma boa noite.